Continuação do vídeo anterior, da página 29. A leitura entrou na roda. História em quadrinho. A história em quadrinho que vão ler está sem o último quadrinho, ou seja, sem o desfecho. Então, para que possam imaginá-lo, deve ficar atento à leitura e lembrar a principal característica da personagem Magali. Então, leia essa história da qual foi retirado o último quadrinho. Então, observe que o último quadrinho está em branco, né? Então, Turma da Mônica. Veja, Magali, é o arco-íris. E dizem que no final dele existe um caldeirão imenso cheio de tesouro. Ué, onde ela foi? Então, observando aí, a Magali saiu correndo, né? Atravessou rios, né? Subiu ladeira, né? Passou pela floresta e chegou num caldeirão. Então, o que será que vai acontecer nesse último quadrinho que está em branco? Vamos pensar o que vai acontecer? Na 30, atividade 2. O que Magali fez com o caldeirão de tesouro? Desenhe aqui o que você imaginou. Depois, mostre o desenho para os colegas e comente a sua ideia. Então, nesse caso, você pode estar comentando com alguém aí na tua casa, tá? Então, o que aconteceu? O que a Magali mais gosta de fazer? Então, o que será que ela vai fazer com um caldeirão cheio de moedas de ouro? Represente com desenhos, né? E se preferir, pode escrever também com palavras o que vocês imaginaram, tá bom? O que faria se vocês encontrassem um caldeirão cheio de moedas de ouro? Então, vamos pensar. Então, na atividade 3. Agora, encontre e recorte do material de apoio o final da história original e colhe no lugar correspondente para completar a história em quadrinho. Então, o material de apoio da página 3, vocês irão recortar e colar no final da história da página 29, tá bom? Então, vocês vão procurar lá no material de apoio. 4. Compare o final da história em quadrinho com os finais imaginados pela turma. Essa atividade também não há necessidade de estar fazendo, tá bom? Então, 5. Na sua opinião, o final da história foi surpreendente ou não? Por quê? Essa também é uma resposta pessoal. Página 31. 6. Releia a história em quadrinho e faça o que se pede. A letra A. Escreva os nomes das personagens. Então, quais são os personagens? Vocês irão escrever o nome. B. Escreva e desenhe o que elas viram. O que será que elas viram? Então, vocês vão desenhar, tá? C. De acordo com a Mônica, o que tem no final do arco-íris? O que tem no final do arco-íris? Eu acredito que seja, né, um caldeirão imenso cheio de tesouro, não é isso? D. Na frase caldeirão imenso cheio de tesouro, qual é o significado da palavra imenso? Então, nesse trecho, o imenso tem o significado de algo muito grande, né? A letra E. Releia a fala da Mônica no terceiro quadrinho. Ué, onde ela foi? Então, a quem a Mônica está se referindo quando diz ela? Você está se referindo a quem? A chuva, né? A Magali, ao arco-íris? A quem que ela está se referindo? Depois o outro. Por que Mônica fez essa pergunta? Porque a Magali saiu correndo ou porque ela queria acompanhar a Magali? Então, tem duas alternativas, uma está correta. Página 32, a letra F. Qual das personagens saiu correndo para chegar ao final do arco-íris? Quem que saiu correndo? Foi a Mônica ou a Magali? A letra G. O que a personagem encontrou no final do arco-íris? O que foi que ela achou? Será que ela achou um caldeirão, né, cheio de moedas de ouro? Ou um caldeirão cheio de água? H. Pinte o que a personagem pegou. Então, qual dessas imagens a Magali pegou? Será que ela pegou só as moedas? Ela pegou só o caldeirão? Ou ela pegou o caldeirão com as moedas? Então, vocês irão pintar a imagem correta, tá? I. Para que a Magali queria um caldeirão? Para fazer uma sopa de cebola ou para fazer uma sopa de cenoura? Então, marque a opção correta. J. A atitude da Magali demonstra uma característica dessa personagem. Que característica é essa?
Então, quer dizer, gente, que a personagem da Magali, ela é uma menina que gosta muito de quê? De comida, né? Ela só pensa em comer, 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 né? A letra K não há necessidade de fazer, tá bom? Página 33. 7. Observe os balões de fala dos 2 primeiros quadradinhos. Então, a turma da Mônica. Veja, Magali, é um arco-íris. Dizem que no final dele existe um caldeirão imenso cheio de tesouros. Então, quanto ao formato, eles são iguais ou são diferentes? O formato dos balões. Então, são diferentes. 8. Observe novamente os balões. Balão 1, veja Magali. E o balão 2, dizem que no final dele existe um caldeirão imenso cheio de tesouro. Então, a letra A. Em qual deles Mônica falou em tom mais alto? Foi no balão 1 ou no balão 2? B. Em qual falou em um tom normal? Foi no balão 1 ou no balão 2? A letra C. Qual é a pontuação no final de cada fala? Então, é um ponto de exclamação, um ponto final ou um ponto de interrogação? Então, leia as falas de cada balão com a entonação indicada pelos formatos dos balões e pela pontuação. Página 34. Onomatopeias. Em um dos quadrinhos, o movimento rápido da Magali é indicado pela onomatopeia zump. Onomatopeia é uma palavra que imita determinado som, como o riso, e o choro, buá, né? Então, atividade 9. Recorte os quadrinhos da lateral e colhe nos espaços correspondentes às onomatopeias. Então, eu tenho o primeiro quadrinho que está assim, vrum. Que barulho é esse? Será que é um barulho de um carro? Será que é um barulho da trovoada, né? Depois eu tenho esse trim. Esse barulho é de quem? É do telefone, né? É do carro, é da pessoa comendo, é da trovoada. Depois eu tenho outro, blá, blá, blá. Blá, blá, blá. O que será? Será que é a pessoa falando no telefone? Será que é o telefone que está tocando? Será que é o barulho do carro? Né? Nhaque. Será que é a pessoa que está comendo? Será que é a pessoa que está com a sombrinha? Ou será que é o carro? Depois vem o bum. Que barulho é esse? Será que é de uma explosão, né? Que tá bum. Ou é do telefone, ou é o barulho da trovoada, né? Depois vem outro, cabrum. Cabrum, o que será? Será que é o barulho da trovoada, que é a pessoa que tá com a sombrinha, né? Será que é a explosão? Né? Então, vocês irão recortar cada figura dessa e vai colar no seu quadradinho, tá? Vamos para a página 35, ciranda das letras. Palavras com C ou S. Atividade 1. Ligue as palavras iguais, escrita com tipos de letras diferentes. Complete os espaços que faltam com o mesmo formato de letras da coluna. Então, eu tenho a palavra sopa, né? Em caixa alta. No script eu tenho sopa, eu vou ligar. E do outro lado do manuscrito, eu vou escrever sopa, eu vou ligar, na verdade, tá? Depois eu vou procurar cenoura e vou escrever com o mesmo tipo de letra de cada coluna, tá bom? Atividade 2. Leia as palavras e observe as letras destacadas. Então, eu tenho sopa, o destaque é a letra S. Cenoura, está destacado a letra C. Caldeirão, também destacado a letra C. A letra A. Copie as palavras que começam com letras iguais, mas representam sons diferentes, né? Então, qual dessas começa com as letras iguais e com sons diferentes, tá? A letra B. Copie as palavras que começam com letras diferentes, mas representam o mesmo som. Então, no caso, eu tenho sopa, cenoura, né? As letras são diferentes, mas o som é o mesmo, tá? A letra C. Recorte de jornais e revistas, palavras que iniciam com as letras S e C e cole no quadro de acordo com o som que representam. Então, a palavra sopa, eu vou procurar uma outra palavra que tenha o mesmo som e vou colar, tá? Ou colar ou escrever, tá? Cenoura e caldeirão. Página 36. Atividade 3, observe esse quadro. Então, eu tenho a palavra cenoura, sopa e caldeirão. E tem uma imagem, né? Cesta,
eu tenho a centopeia e eu tenho uma cereja. Depois, eu tenho sofá, sol e o sorvete. Caldeirão, né? Capacete, cadeira e calça. Vocês irão escrever o nome dessas imagens, tá? Então, vem a letra A. Escreva o nome do que está representado em cada desenho, né? É o que vocês irão fazer. B. Pinte o desenho cujo nome começa com a mesma sílaba da palavra da primeira coluna. Por exemplo, eu tenho a palavra cenoura. Então, eu tenho cesto, centopeia e tenho cereja. Qual desse começa com a mesma letra? Então, seria cereja. Então, eu vou marcar um X. A mesma coisa eu vou fazer com a palavra sopa e caldeirão, tá? Palavras com C e que. 4. Leia essas palavras e assinale as afirmativas corretas. Caldeirão e queria. Então, as letras e os sons que elas representam são diferentes? As letras são diferentes, mas representam são iguais? Então, qual é dessas alternativas que está correta, tá? Vamos para a página 37, atividade 5. Complete a cruzadinha observando se os nomes dos desenhos começam com C ou QU. Então, eu tenho assim os desenhos, né, as imagens. Eu vou fazer essa cruzadinha, já comecei, né? Quadrilhos, tá? Aí eu tenho uma imagem de um queijo, de um quadrado, o número 15, de um cume, de um casaco. Do outro lado eu tenho um coração, eu tenho a casa, o número 4, eu tenho quiabo, eu tenho uma cobra, tá? E tenho o coração. 6. Complete as frases com uma das palavras abaixo. Então, eu tenho sopa e queria. A letra A. C, diante das vogais E e I, tem o mesmo som de S da palavra. Qual é a palavra que tem o mesmo som de S? Eu vou escrever aqui. A letra B. C, diante das vogais A, O e U, tem o mesmo som de que da palavra queria. A página 38 e 39 não há necessidade de fazer, tá? Então, por hoje é só. Faça as atividades com atenção. Qualquer dúvida, me pergunte no privado. Estarei à disposição, tá? A prof está com muita saudade. Um forte abraço. Que Deus proteja cada um de vocês.